Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Pois é, eu estou aqui para uma breve reflexão de slides com vocês sobre o contexto histórico relacionado ao processo de urbanização. Nós já vimos que a urbanização é um processo que ocorre quando boa parte da população passa a viver mais em cidades do que no meio rural, ok? Então nós vamos analisar um pouquinho como que surgiram as cidades e qual foi a sua evolução dentro desse contexto histórico. Bom, pessoal, é bastante difícil a gente pensar a origem das cidades dentro da história da humanidade. Muitos teóricos afirmam que os primeiros aglomerados surgiram na região do Oriente Médio. Outros relatam ainda no Extremo Oriente, mas o fato é que elas existem desde a antiguidade. E alguns filósofos, como Platão e Aristóteles, já falavam, já faziam reflexões sobre as cidades. O surgimento da cidade está vinculado às possibilidades de sobrevivência do homem fora do meio rural, por intermédio da produção dos excedentes alimentares, o que ocorreu na Revolução Neolítica, quando o homem começou a se sedentarizar. No entanto, as sociedades humanas não aumentaram sua capacidade produtiva por causa dos fatores naturais, estiagem, enchente, pragas em lavouras, além de aspectos sociais, como as guerras, a ponto de não conseguirem produzir alimentos em quantidade suficiente para abastecer a população que vivia no campo e sustentar outra parcela fora deles, no caso, as cidades. Dentro desse contexto, as cidades pouco se desenvolveram. As primeiras cidades surgiram pela necessidade de comercializar os produtos oriundos das práticas camponesas, ou seja, o que era produzido no campo precisava ser comercializado em outro lugar, no caso, nas cidades. Durante a Idade Média, receberam o nome de sociedade de comércio ou sociedade de ofício. Nesse mapa aqui nós conseguimos observar as regiões que provavelmente foram as primeiras cidades, onde surgiram as primeiras cidades, né? A região do Crescente Fértil, antiga Mesopotâmia, a região da Anatólia, na região do Oriente Médio, as margens dos rios Tigre e Eufrates, né? As margens do rio Nilo, no Egito, né? Também a região, ali, as margens do rio Amarelo, Huanghe, né? na China, e as margens do rio Indo, onde hoje é o Paquistão. Bom, pessoal, como nós vimos, né, o início da vida em sociedade foi por volta do ano 3500 a.C. E na Grécia e na Roma, entre 3000 e 1500 a.C. Vamos falar um pouquinho sobre as cidades-estados. A cidade-estado é uma cidade que apresentava, ou ainda apresenta, nós vamos ver que ainda existem no dia de hoje, entendeu? Um sistema político independente. Isso é, soberania, governo próprio, e o seu território não tem relação com um estado maior, ou com um território maior, ou com um país, não dependendo da ajuda de outros estados na sua administração. Essas cidades, pessoal, elas começaram a surgir por volta do século 8 a.C. Algumas cidades ganharam grande destaque na antiguidade na Grécia Antiga, como é o exemplo de Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Troia. Essas cidades também recebiam o nome de polis, né? Elas exerciam soberania sobre o seu território e acabavam se tornando centros políticos, econômicos, centros culturais, tanto no contexto de religião, de língua falada, né? Centros militares, enfim, né? Eram, como eu posso dizer, né? Um centro de polarização para a região ao entorno. Roma também foi uma cidade-estado, porém, Roma se expandiu formando um vasto império, né, que se expandiu ali pelo sul da Europa, pela região do Oriente Médio, pelo norte da África, e também uma complexa máquina administrativa centralizada na cidade de Roma, né, com base na cobrança de impostos e nas taxas das regiões dominadas. Atualmente, o Vaticano, ou Cidade do Vaticano, que foi criada em 1929 por meio do Tratado de Latrão, é uma cidade-estado, denominada oficialmente de Estado da Cidade do Vaticano, sendo o núcleo oficial da Igreja Católica
e o menor estado do mundo. Houve um período em que as cidades elas sofreram uma decadência e depois voltaram novamente com uma ascensão. Esse período foi durante a Idade Média. E a partir de agora, nós vamos analisar rapidamente sobre essa decadência e a ascensão das cidades durante esse período. Durante esse período, vigorou o feudalismo, um sistema econômico, social, político e cultural fundamentado na posse das terras e que predominou durante a Idade Média. Teve como estrutura social dois grupos, os senhores e os servos. Esse período observou a ruína do modelo urbano clássico, passando por épocas de extrema ruralização, e no final do período, uma nova organização urbana. A Alta Idade Média, ou seja, aquele período entre o século V e o século X, houve uma forte instabilidade política e econômica nas cidades, por conta das invasões bárbaras, que foram as causadoras da queda do Império Romano. As cidades reduziram seu dinamismo econômico e comercial diante da insegurança que reinava na Europa Ocidental. A população buscava refúgio em propriedades rurais fortificadas, e assim a economia passou a se estruturar na produção agrícola. Durante a Baixa Idade Média, ou seja, entre o século XI e o século XV, início do século XV, durante esse período, começou novamente a estabilidade política e econômica com o fim das invasões bárbaras, permitindo um crescimento da produção agrícola e, como consequência disso, a comercialização do excedente. Nesse período aconteceu também o renascimento urbano, com a ascensão das cidades por meio da expansão do comércio, principalmente as localizadas ou as que foram edificadas em sítios urbanos favoráveis, próximo às margens de rios, próximo do litoral, além das estabelecidas nas proximidades dos burgos fortificados, ou seja, onde tinha muito comércio, que representava também muita segurança. Esse panorama favoreceu o surgimento e o fortalecimento de uma nova classe social, a burguesia. Está surgindo aí, pessoal, o capitalismo. À medida que o comércio era ampliado, à medida que o feudalismo entrava em crise, o capitalismo surgia. A burguesia tornava-se uma nova classe social composta por banqueiros, mercadores, proprietários de companhias de comércio, artesãos, entre outros. Mas surgiram também durante esse período várias crises e muitas guerras. Entre os anos 1346 e 1353 veio a peste negra. E entre os anos 1337 e 1453 foi deflagrada a guerra entre ingleses e franceses, que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Em razão desse conflito, ocorreu o aumento da mortalidade e a consequente retração do mercado consumidor e do comércio. O mercantilismo ganharia uma nova expansão a partir do século XV, a partir do finalzinho do século XV. No continente americano, as civilizações que hoje nós conhecemos como civilizações pré-colombianas desenvolveram cidades bem mais tarde, por volta do primeiro milênio da época cristã. Sociedades bem desenvolvidas. É o caso dos astecas, dos incas e dos maias. Bom, pessoal, essas primeiras cidades, tanto do Oriente como na América, tinham uma organização bastante peculiar, pois estavam montadas em torno de grandes líderes, tanto políticos quanto espirituais, ou seja, eram sociedades teocráticas. Apresentavam um espaço bastante dividido entre as elites e o restante da população, como os artesãos e os pequenos comerciantes, e sustentavam-se com a riqueza proveniente do campo. Na Idade Moderna, entre o século XV, finalzinho do século XV, até o século XVIII, ocorreu um intenso renascimento comercial com a prática mercantilista, ou seja, com as grandes navegações, o que ampliou a extensão comercial para níveis globais. As economias que antes estavam voltadas para o comércio interno, gradualmente passaram para o mercado externo com as grandes navegações, praticando o que ficou conhecido como Pacto Colonial,
levando os valores econômicos e culturais da Europa para áreas mais distantes por meio do processo de colonização da América, da África, da Ásia e lá no finalzinho do século XVIII também para a Oceania. As cidades passaram a ser regidas por uma ordem socioeconômica capitalista comercial, também conhecida como ordem mercantilista, que era estruturada no acúmulo de capital, na expansão urbana, no mercado e na conexão entre os centros urbanos. Chegou o período da Revolução Industrial, pessoal, ou as revoluções burguesas, né? As duas revoluções industriais, a primeira no século XVIII e depois no século XIX, foram acontecimentos que propiciaram grandes urbanizações e aceleraram a exploração dos recursos naturais para sustentar a produção e o consumo, que era cada vez mais crescente. O crescimento das indústrias ampliou a oferta de empregos, desenvolvendo ainda mais o comércio e os bancos, e contribuiu para o aumento do número de escolas, de hospitais e de outros serviços, atraindo a população para o meio urbano. A isso nós chamamos de foco de atração. A industrialização foi o grande fator de produção e de transformação do espaço geográfico, dinamizando e modernizando a sociedade urbana, ao ampliar os fatores de atração migratória das cidades por meio do dinamismo econômico, da oferta de emprego, de serviços e do aumento do comércio. O meio rural também sofreu muitas transformações, o que gerou elementos repulsivos. Uma mudança no perfil das propriedades rurais, que saíram do modelo de campesinato para a grande criação de ovinos, fornecendo lã para as grandes indústrias têxteis, além das inovações técnicas, que passaram a liberar grande quantidade de trabalhadores para o meio urbano, ou seja, o êxodo rural, o deslocamento do campo para as cidades. Mas não tem como você entender o meio rural sem entender o meio urbano e vice-versa. A relação entre industrialização e urbanização promoveu a subordinação do campo ao meio urbano, tornando-o fornecedor de matérias-primas para o mercado consumidor dos produtos e das inovações tecnológicas produzidas nas cidades, que se modernizaram e se expandiram ao longo do tempo. Os países subdesenvolvidos também se urbanizaram, porém, isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, porque eles passaram a vivenciar um processo de urbanização graças às multinacionais, às transnacionais, que buscavam locais mais baratos para montar seus produtos. E também, pessoal, graças à modernização do campo. É muito importante a gente observar que essa urbanização ela foi ocorrendo nos países mais pobres sem planejamento e concentrada em poucas cidades, o que gerou graves problemas de ordem urbana e também social, pessoal. É claro que a gente vai observar isso um pouco mais para frente em outras aulas, né? Nós vamos falar sobre os problemas urbanos. Aqui imagens do Rio de Janeiro durante a década de 1950. Em 2010, pela primeira vez na história, a população mundial passou a ter mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo, segundo a ONU, como consequência do processo de urbanização dos países pobres, principalmente dos países emergentes, como é o caso do Brasil, Índia, China, México. Hoje, mais de 50% da população mundial vive em cidades e não mais no meio urbano, não mais no meio rural, não é verdade? Tá bom então, pessoal, concluímos, chegamos ao fim e conseguimos concluir a explicação desses slides, com menos de 15 minutos. É isso aí, pessoal, fique com Deus e até a próxima.